Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla. Nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. E como sempre, com muita informação para você que nos acompanha, hoje eu trago um assunto muito sério para a gente estar aí passando todas as informações para você. Nós vamos falar hoje de negligência, abuso psicológico e financeiro que lideram aí casos de violência contra idosos, tudo isso aqui no Entrevistas DPE. E isso é um problema sério, né? E muitas das vezes silencioso, em casa, nas instituições ou até nas relações mais próximas. Muitos enfrentam abusos que vão aí da negligência ao financeiro. Então hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial para falarmos e esclarecer mais sobre esse assunto e te passar bastante informação. Eu estou aqui com a doutora Gigliane Melgar, advogada, que vai estar passando todas essas informações para a gente. Seja muito bem-vinda, doutora, ao Entrevistas DPE. Muito obrigada. E, doutora, para nosso começo de conversa, isso é um assunto muito sério, né? Que, infelizmente, a gente, como ser humano, tem presenciado muitas causas, cada vez mais comum essa questão do abuso aí contra o idoso, né, de várias formas. Quais são as leis e regulamentações vigentes no Brasil que protegem os idosos contra o abuso e a violência? Bom, vou falar sobre a lei principal, que é o Estatuto do Idoso, Lei 10.741, que lá aborda tudo que diz respeito aos idosos e contra todas as maldades que fazem contra eles, infelizmente. E quais são aí os tipos de violência contra os idosos mais comuns e como é que eles são classificados juridicamente? Violências são as mais diversas formas, né? Violência psicológica, sexual, por exemplo, patrimonial, que infelizmente é a mais comum, que a gente vai conversar direitinho sobre isso. E tem a institucional também, que é onde são as instituições que negam atendimento prioritário aos idosos. Doutora, você pode dar uma explicação sobre todas esses tipos de Sim. violência? Vamos por parte, que é para todo mundo entender. E se alguém que tem em casa ou que se presencia alguma situação parecida com essa, a pessoa venha estar fazendo uma denúncia, né? Sim, a violência psicológica é aquela assim que o idoso, com o passar do tempo, é claro que ele perde o discernimento, perde a capacidade de pensar, de raciocínio, como a gente normalmente tem. Ele não pensa muito, por exemplo, as pessoas se aproveitam da baixa sabedoria e se aproveitam, fazem chantagem, né? Querem se aproveitar dos determinados bens, dinheiro, cartão de crédito, aposentadoria e assim por diante. E a violência sexual é asexual, o próprio nome já diz que são pessoas que de todos os níveis, família mesmo, pessoas conhecidas, se aproveitam para praticar essas práticas maldosas contra ele. E a institucional foi a que eu acabei de falar, né, que são negados atendimentos específicos, seja em agências bancárias, em todas as instituições, hospitais, quando a gente fala sobre saúde. Aquela que não respeita os direitos, né? Você sabe A que falta do respeito em favor deles. aquela questão já está numa certa idade, já tá ali, passou da metade da vida, já está mais cansado, e aí não ter esses direitos, ter que esperar, isso realmente é um abuso, isso não pode acontecer, né? Isso. E são classificados como crime, inclusive. É como a gente estava comentando anteriormente, eles voltam a ser crianças, né? Ficam ali em vulnerabilidade, precisando da nossa proteção já. Sim, dos cuidados máximos da família, porque não tem mais discernimento para resolver suas Isso. necessidades, né? Então, voltam literalmente a ser crianças e precisa do cuidado da família. Doutor, e infelizmente tem muita gente que se aproveita disso, né? Sim, Isso é muito triste. A gente presencia esses casos na internet, nos jornais, e assim, é muito triste de se ver. Porque você vê que o idoso ele volta ali para aquele estágio da infância, fica ali totalmente dependente de um adulto, dependendo ali do que ele tem, e a velhice mesmo, né? é. Deixa ele muito vulnerável. E ver pessoas se aproveitarem disso, às vezes até a própria família, né? O que dirá o de fora. E aí é muito Sim. triste a gente presenciar esse tipo de coisa. E quais são as penalidades previstas em lei para quem comete abuso ou violência contra as pessoas idosas? São as mais diversas, entre advertência, multa, inclusive pena de reclusão mesmo, de 2 a 14 anos, dependendo do caso concreto. Esses crimes são tipificados como crime pelo Código Penal e as pessoas que presenciarem vendo
qualquer tipo de crime, maldade, essas coisas erradas mesmo, podem denunciar pelo 190, que é o número mais comum, que todo mundo tem acesso, e denunciar a prática. Muito bem, porque quem vê, assim, o nosso papel como cidadão, né, a gente tem que se presenciar esse tipo de coisa, tem que estar fazendo a denúncia, né? Sim. Não pode fazer vista grossa, porque senão você está sendo conivente com a situação. Exato. E, inclusive, eu até reforço para as pessoas, para os idosos mesmo, não vou falar idosos, né, que são pessoas com Isso. mais idade, que quando, se eles se sentirem ameaçados, se eles estiverem passando por situações difíceis, eles podem, eles próprios, denunciar, discar o 190 de qualquer telefone celular, que eles conseguem, e eles podem narrar a história. Olha, estou passando isso, isso, isso. Narrar que as unidades, que as entidades irão tomar as providências. Doutor, e quais são as implicações legais para as instituições, né, como as casas de repouso, abrigos e também que não oferecem a devida proteção aos idosos ou são aí coniventes com abusos? Elas irão implicar em advertência, multa e até interdição do estabelecimento que trabalha com idosos nos cuidados, interdição do estabelecimento e punições criminais também, a depender do caso. E assim, a gente costuma ver que nessas casas de repouso, pelo menos aqui, né, na nossa cidade de Boa Vista, eles são bem cuidados, né, bem amparados, assim, eu nunca ouvi falar, né? Mas por aí afora a gente consegue ver nos jornais, nas redes sociais, alguns casos assim que não condiz com o que o local oferece, né? Que já fala, Sim, casa de repouso, aquele idoso, aquela idosa que já foi, que a família não pôde cuidar ou que se recusou a cuidar e foi lá para a casa de repouso. Ali ele já tem assim os cuidados da família e ali onde ele merece estar protegido, cuidado por outras pessoas que estão sendo pagas para isso, né? sim. Inclusive, essas instituições, esses locais, pode ser público ou privado, se houver qualquer notícia sobre negligência em desfavor dos idosos, qualquer pessoa pode denunciar também. E se a instituição receber, por exemplo, verbas públicas, elas poderão deixar de receber se for detectado qualquer tipo de violência contra os idosos. Entendido. E como é que o Estatuto do Idoso ele contribui para a prevenção, né, e o combate à violência contra as pessoas idosas? Como eu já disse lá anteriormente, né, qualquer pessoa pode denunciar, tem a prevenção, tem as penalidades graves. Eu não posso falar de uma por uma porque vai depender de cada caso, né? É previsto detenção, multa e até prisão, pena de prisão mesmo. Doutor, e em casos de abusos financeiros a gente ouve muito, né? Cometido por familiares, como é que o idoso ele pode buscar ajuda? Ou às vezes até é meio difícil, né? Porque é aquele idoso que já não responde mais por ele, que já não tem mais ciência ali do que está acontecendo em volta dele. Acontece muito em casos também de idosos com Alzheimer. Sim. Infelizmente, isso acontece porque o idoso ele perde o discernimento com o passar do tempo, é natural da vida. Então, as pessoas próprias da família, conhecidas, se aproveitam da situação para como é que eu posso dizer, se aproveitar de tomar cartão de crédito, benefícios, o que é mais comum que eu vejo aqui em Boa Vista, por exemplo. Recebimento de aluguéis, né, que eles têm bens, ainda continua tendo as rendas deles lá, mesmo que indiretamente, então a própria família se aproveita disso. E o que ele pode fazer para se proteger? Na maioria das vezes, os idosos não têm voz, vamos dizer assim, o que é um crime também. Então, ele mesmo pode pegar um celular, pode tomar alguma atitude e relatar de modo informal, do jeito que ele souber, que ele conseguir falar, para denunciar. Olha, o meu fulano, meu neto, minha mãe, meu filho, está acontecendo isso, 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 para denunciar. Se ele conseguir discar o 190, que é uma ligação gratuita, é como se fosse um pedido de socorro, para que alguém tome alguma medida para proteger o idoso nessas situações. A gente vê muitos casos, né? Você vê ali aquele pai, aquela mãe que se dedicou uma vida inteira para cuidar dos filhos, da família inteira. E quando ele chega nessa determinada idade, que ele já não responde mais por ele, já não está dando mais conta do que tem, e vem pessoas, não digamos todos, tem pessoas que cuidam muito bem, né? Sim. Mas tem ali umas pessoas mal intencionadas que estão com interesse no pouco que aquela pessoa Sim. tem, né? E no que realmente devia ser de fato, que era o cuidar
cuidar da pessoa que está ali necessitando de cuidados, né? E é difícil ver hoje, é muito difícil. Sim, se aproveita da situação vulnerável dele e para tomar de conta dos bens que eles têm, que eles possuem. Doutora, você já pegou muitos casos assim? Razoavelmente, a gente sempre se depara com essas situações tristes. Você poderia relatar algum, lógico, sem citar nomes, algum que te marcou, que te chocou, que realmente assim foi uma situação absurda? Porque eu acredito que quem lida nessa área deve presenciar muitas situações tristes. Sim, para ficar bem imparcial, vou relatar aquela situação que foi divulgada, né, em nível nacional, que foi do idoso, que se passou por idoso, que não era, talvez por pressão psicológica de familiares, de terceiros, para se aproveitar da situação para obter benefício, em dinheiro, no caso. Isso é um absurdo, né? É complicado. A violência psicológica também, né, contra os idosos, é difícil de comprovar. Quais são aí os caminhos para garantir a responsabilização desses casos? São tipificados como crime, né? E a violência psicológica é aquelas que, infelizmente, é muito comum, que ameaçam, que usam em proveito de algum benefício próprio, de benefício para ele, que falsamente serão cumpridas. Entendi. E existe algum tipo de medida protetiva específica para os idosos em situação de risco? Também existe. Como é que funciona, mais ou menos? A pessoa que tiver o cuidado sobre ele pode impetrar uma medida protetiva, se for em caso de violência, caso ao extremo. Pode buscar as autoridades, por exemplo, o Ministério Público, órgãos do município, estado, município, né, conforme a situação, e podem fazer busca dessa medida. Doutora, outra situação que me chama a atenção, que é uma coisa comum a gente ver no dia a dia, é a questão de idosos, tanto sendo do sexo masculino como do feminino, se envolverem com outra pessoa. Aí, por já serem idosos, já são pessoas estabilizadas, já tem ali sua renda, já tem seu negócio, ou já é efetivo em alguma coisa. E aí, o que acontece? Se envolve com uma pessoa mais jovem. E a família entra ali em parafuso porque está tirando proveito, está querendo se aproveitar da situação. Em muitos casos, digamos que 99,9% seja uma questão de tirar proveito, né? Porque você vê uma menina jovem se envolver com um senhor já que tem idade para ser seu avô, não sendo preconceituosa. A gente está falando em questões financeiras, né? Todo mundo fala, é interesseira, esse tipo de coisa aí que a gente ouve demais. E nesses casos, quando você vê que realmente a pessoa está querendo ali sugar um pouco o que aquela pessoa tem, enquanto família, o que fazer nessas situações? E aí a pessoa acaba que se revoltando, né? Sim. Que você quer se metendo na minha vida, eu também tenho direitos, eu estou vivo ainda, e aí o que faz nessas situações? Onde a pessoa se recusa a receber ajuda porque está ali encantado com a situação, né? Sim. Bom, nesse caso a família tem que se meter mesmo, né? Tem que proibir, tem que afastar, tem que alertar o idoso nesses casos. Mas assim, se o idoso chegar a oficializar, a própria lei ela veda. Não vai ser possível, casamento, união estável, nada disso. A própria lei resguarda o idoso nesses casos de risco. Porque tem muitas famílias também que tiram ali a autonomia, né? Qual é o nome que se dá à palavra? Interdição, né? Interdita, né? Quando vê que a situação é o extremo mesmo, que ele está dilapidando o seu patrimônio. Está perdendo tudo que tem. Perdendo tudo por algum motivo aleatório, momentâneo ali, Exato. Por causa do companheiro, da companheira. Então, a própria lei veda, não é também assim de qualquer jeito, né? Tem que haver fatos comprovados, tem limite, é tudo na razoabilidade. Eu já presenciei situações, não foi ninguém meu, já presenciei situações, assim, de ver mesmo o idoso pegar tudo que tinha e dar para a menina nova. A menina nova estava luxando, estava tendo tudo que ela não tinha antes. E aí a família foi intervir, né? E foram pedir interdição e conseguiram. Sim. Porque como ele morava só e a família só ia lá de vez em quando para dar ali, porque não faltava nada para ele em termos de questões financeiras.
E aí a família vinha e quando via, ele estava sem nada. Sim. Estava sem o básico do básico, porque pegava tudo que tinha. Não ganhava pouco, não. Sim. Era muito. Ganhava o básico do básico e estava dando tudo ali para a novinha. A família teve que intervir. Claro, é natural, né, acontecer isso. Doutora, Mas, você já assim, pegou situações como essas? eu já vi passar essas situações com colegas, sim. Mas, assim, não é novidade, é como eu disse, né? A pessoa pode acontecer, sim, mas aí a própria lei veda que o idoso perca tudo, literalmente. E a família, claro, tem que pedir interdição, tem que tomar as medidas cabíveis nessa situação ao extremo. A situação Tem chegou que ao se meter extremo mesmo. quando a novinha levou o idoso para beber no bar. Deu todas pro Acontece, coitado infelizmente e acontece. ela saiu na moto que ele deu para ela, deixou ele lá jogado no chão. Foi que a Sim. família conseguiu comprovar os fatos, fotografaram, É, viram a é o situação, que tem que fazer. recolheram o homem lá, prestaram os socorros lá. E aí ele ficou muito bravo. Sim. Ficou muito bravo e não queria. Eu digo, nossa, é complicado, olha, é complicado mesmo. E porque ele não queria, mesmo passando, Claro. vendo tudo aquilo ali, ele não queria, ele estava apaixonado. Sim, claro. Ele Volta de novo aquela idade, né? tava no direito Adolescência, dele, na infância. cabeça dele, né? Isso. E aquilo ali estava fazendo bem, então ele não queria saber Sim. se estava dando tudo que tinha. Ele queria era ser feliz naquele momento, mas Sim. assim não dava, né? Estava perdendo a qualidade de vida, a família estava possessa. Sim, perde o raciocínio, o discernimento, não sabe o que está fazendo, né? Exatamente. E a família tem que tomar as medidas mesmo, tem que cuidar dos idosos. Foi preciso chegar ao extremo para a Sim. família tomar atento sobre tudo isso. E o que caracteriza a violência institucional contra a pessoa idosa e como é que ela pode ser denunciada? Principalmente, o que é muito comum hoje nas agências bancárias, órgãos públicos no geral, né? Hospitais, que quando não respeitam a prioridade na fila preferencial, na vez de ser atendido. Quando essa situação acontece de desrespeito, ele mesmo pode denunciar, né, nos órgãos públicos, PROCON do município também. E qualquer pessoa também que vê essa situação absurda pode denunciar. Qualquer pessoa que se deparar com essa situação pode fazer a denúncia. Exato. Pelo 190. É uma questão de ética, né? Sim. De respeito, que todos nós Urbanidade, devemos ter. respeito pelo outro, pelo não próximo. É porque, nossa, eu vim da periferia, não é obrigado a não saber as regrinhas e a ser mal educado, né? Regrinhas Sim. básicas. Vamos respeitar os mais velhos, né? Sim. Merece. Um dia a gente vai chegar lá, se tivermos a sorte de chegarmos lá, né, doutora? Sim. Na velhice. Então, vamos respeitar que quem sabe ali, naquele local ali, querendo respeito, querendo prioridade já pela vida cansada e pelo histórico de vida que teve, a gente querendo essa prioridade, essa pequena prioridade, esse pouco de respeito, né? Sim. Que todos nós iremos chegar nessa idade também. Exatamente. E quais são os direitos garantidos por lei, né, aos cuidados dos familiares ou profissionais e como é que isso se relaciona com a prevenção de abusos? As pessoas que trabalham diretamente com idosos, cuidando, por exemplo, sejam cuidador, outra pessoa parecida, têm os direitos garantidos também, inclusive no direito do trabalho. Tem direito a salário, carteira assinada, normalmente. Tem muitas pessoas, né, que contratam um cuidador, com aquele Sim. idoso com determinada comorbidade ali. Sim. A família tem que se desdobrar para ou se revezar nos cuidados, se desdobrar porque todo mundo também já tem família, todo mundo tem trabalho, então todo mundo precisa viver sua vida também. Exato. No caso, precisa de um cuidador. Precisa de um cuidador e tem todos os direitos garantidos pela CLT. Exato. Doutora, algo que eu não te perguntei que você gostaria de estar enfatizando aqui pra gente? Deixar sua mensagem final? Só para reforçar, como eu já disse, mas eu volto a dizer aos idosos ou qualquer pessoa que se deparem com situações à extrema, de violência, de falta de respeito com o idoso, denunciem. A identidade será preservada, é importante denunciar. A gente, como cidadão, tem que estar praticando aí a boa cidadania, Exercer nosso ver as coisas papel, erradas, sim. não é se meter na vida Não, alheia, é denunciar. estar salvando ali aquela situação. É nosso né? dever, É sim. nosso dever. Muito bem. Doutora, muito obrigada por todas essas informações. Quero dizer que o Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. Muito obrigada, então.
Bom, nós conversamos com a doutora Gigliane Melgar, advogada. Nós falamos sobre a negligência, abuso psicológico e financeiro que lideram aí os casos de violência contra os idosos. Então, se você gostou desse conteúdo, tem algum idoso na família ou conhece alguma situação aí em sua volta, aí no seu contexto, compartilha essa informação porque é de suma importância. Você também acessa os nossos conteúdos pelo YouTube, Deezer e Spotify, a nossa Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Carla e até a próxima. Tchau, tchau.